Bom, pessoal, chegamos à videoaula 17 e nessa videoaula a gente vai começar a caminhar em direção à geometria espacial, como eu tinha falado. A gente continua com geometria plana, vamos recordar ou aprender, dependendo de cada caso, que é perímetro e área de figuras planas. Provavelmente vocês já devem ter visto isso anteriormente, mas eu vou passar do meu jeito aqui para reforçar para vocês. Então, nessa aula a gente vai ver o início do cálculo de medidas de comprimento, perímetro, e medidas de superfície, área, certo? Perímetro de figuras planas. Perímetro é a medida da linha que forma o contorno de uma figura traçada num plano ou numa superfície. Soma dos lados da figura. Normalmente a gente fala que é a soma dos lados. Vamos ver essa animação aqui. Então, olha, um retângulo. Como que a gente calcula o perímetro do retângulo? Olha, o lado L somado com o outro lado L, somado com o outro lado L, somado com o outro lado L, vai me dar o perímetro. O perímetro, então, são 2L menor mais 2L maior. Fácil. Aí eu tenho um triângulo de lados L1, L2, L3. O perímetro do triângulo é L1 mais L2 mais L3. Tem um círculo, uma circunferência de raio R. Como se calcula o perímetro da circunferência? Perímetro é 2π vezes R. A gente viu isso, de onde vem esse 2π vezes R, na videoaula passada. Correto? Tá bom, então está tudo bem, vamos em frente. Agora a gente vai ver algumas tabelas com fórmulas para perímetro. Bom, vocês não precisam decorar a fórmula, mas basicamente aqui, né, o que a gente tem não precisa decorar. É melhor deixar anotado, deixar ter à mão quando você precisar, né? Então é melhor lembrar que você provavelmente vai precisar usar. Então, agora olha só, no nosso simples aqui, um perímetro de um triângulo, soma dos três lados. Perímetro de um quadrado, 4 vezes um lado, já que os quadrados, os lados são iguais. Perímetro do retângulo, 2 de um e 2 do outro, somado. Perímetro do paralelogramo, é a mesma coisa, 2 de um e 2 do outro, somado. Perímetro do losango. Losango tem 4 lados iguais, portanto 4L igual ao quadrado. O trapézio é a soma dos 4 lados também, base maior, base menor, e um lado e o outro lado. E o círculo, como foi falado, é uma figura que tem uma fórmula para se calcular o perímetro, que é o comprimento do círculo, que a gente já viu na outra aula, como eu falei. As fórmulas devem estar sempre disponíveis para vocês usarem quando for necessário. Área já é um conceito matemático que pode ser definida como a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície, coberto por uma figura. Então aqui ó, tem um retângulo, nesse caso eu coloquei com valores para a gente entender melhor. 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. E aqui ó, a gente tem a unidade básica do Sistema Internacional de Medida de Área, que é o metro quadrado, certo? Ó, um quadrado com 1 metro por 1 metro de lado. Quantos desses cabem no retângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de comprimento, 3 de largura. Total de 18. Então, ó, a área do retângulo é o lado maior, ou comprimento, vezes a largura. No nosso caso, 6 metros vezes 3, 18 metros. A gente contando ali, dá para ver que são 18. Um triângulo, base 6 e altura 3. Esse triângulo, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no retângulo. Então, ó, pego 1 metro quadrado e coloco um montão. Só que tem quadrado que
pegou inteiro, tem quadrado aqui não, pegou um pedaço, um pedacinho, o outro um grande pedaço. É mais complicado fazer dessa forma. Então a gente vai fazer o seguinte: completei a figura como no retângulo de cima, certo? Então agora eu tenho um retângulo imaginário aí, que tem mais ou menos o mesmo tamanho do de cima. Agora, preste atenção nisso. Essa parte é igual a essa, do mesmo tamanho. Essa parte é igual a essa, do mesmo tamanho. Isso significa que eu tenho dois triângulos iguais, o rosa mais claro e o outro mais escuro, se eu juntar, fica igual. Então, essa parte branca, que é o triângulo original, ele é metade do retângulo. Então, já que era base vezes altura ou lado vezes lado lá no retângulo, é só pegar o valor e dividir por 2. Isso mesmo. Então, tá aí, ó. O triângulo tem uma fórmula para a área, base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 3 dividido por 2, 18 dividido por 2, 9. 9 metros quadrados. Ou seja, a metade, né, daquele anterior. Olha só, agora vamos fazer de um círculo. Eu vou dividir o círculo em 16 partes. 8 verdes e 8 beges. Separando as partes verdes e as beges, eu encaixei uma na outra. Olha o que aconteceu. 16 partes, 8 para cima e 8 para baixo. Aí, e se eu dividir em mais partes? Eu encaixo, fica mais apertado ainda. E se eu dividir muito, muito, muito? O que acontece? Eu fico com uma coisa mais ou menos assim. Então eu tenho um novo desenho que é o mesmo círculo inicial, só que agora eu tenho uma possibilidade aqui, ó, de leitura. O comprimento do círculo total, o comprimento dele é 2π vezes r, certo? Como eu cortei ele no meio, separei metade para cima e metade para baixo, 1πr de comprimento, né? Um aqui e um aqui. E a largura dele continua sendo a mesma daqui, né? É o raio. Tá aqui, ó, o R. Quanto mais eu fraciono o círculo, mais retinho ele vai ficando. Até chegar um ponto em que ele está tão reto que ele parece um retângulo. Como que se calcula a área do retângulo? É o lado maior vezes o lado menor, certo? Então a área do círculo vai ser A igual a π vezes R, que é o comprimento, ou o lado maior, L, vezes Lzinho, que é o R aí, né? E aí eu tenho a fórmula π vezes R ao quadrado. Agora um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. A gente viu na outra aula que a altura do triângulo equilátero ela é conhecida. É L raiz de 3 sobre 2, já vimos isso aí. Então, se eu considerar que isso aqui, esta parte de cá, daqui para cá, assim, é metade do L, L sobre 2 é metade, eu posso fazer a conta pelo teorema de Pitágoras. Mas, usando a fórmula que a gente viu agora há pouco, olha só, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base do triângulo? Base é L. Altura é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Como é uma fração, eu mantenho a de cima e multiplico pela de baixo invertida. L vezes L dá L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes meio, que é 2 sobre 1 invertido, e com L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Um hexágono regular. Tem aí um hexágono regular, ou seja, todos os lados são do mesmo tamanho. Eu divido ele em pedacinhos, dividido em 6 partes exatamente iguais. Na verdade, eu tenho 6 triângulos equiláteros iguais. Também já foi visto isso na outra
videoaula. O ângulo de 60 graus, por que aqui é 60? Porque se eu dividir uma volta completa 360 em 6, dá 60 graus. O outro ângulo de 60, o outro de 60 é um triângulo equilátero. No slide anterior a gente viu que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora eu tenho 6, só precisa multiplicar a fórmula por 6. 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. A área do hexágono regular. Aqui estão algumas fórmulas para o cálculo das áreas de algumas figuras planas. Então tem uma legenda aí e também não é aquilo que vocês precisam decorar, mas saber da existência e procurar no lugar certo quando necessário. Tá bom? Bom, pessoal, terminamos mais uma aula e nessa eu garanto para vocês que vai ter bastante coisa para fazer. Então, ele tem bastante exercícios. Até a próxima, a gente se vê lá.